A cratera da pista central da Marginal Tietê, em São Paulo, voltou a se abrir um mês após obras repararem o dano. Segundo a Sabesp, o prazo para a liberação da via é de 30 dias. Quem passa pelo trecho que fica na saída da rodovia dos Bandeirantes, bem próximo da ponte Atílio Fontana, no sentido Castelo Branco, vai precisar de paciência de novo. A cratera, que foi corrigida um mês atrás, reabriu na manhã de ontem. A responsável pela intervenção é a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, que trabalha mais uma vez para tentar solucionar o problema. A justificativa dos técnicos da Sabesp foi que a cratera reabriu por causa da sobrecarga na rede, pressionada pelas chuvas na zona norte da capital durante o fim de semana. O local é um interceptor de esgoto, que leva os resíduos da região norte da cidade para tratamento na estação de Barueri, na região metropolitana. Lá embaixo, a 18 metros de profundidade, nós temos uma caixa de inspeção, onde há 30 dias atrás houve uma fissura dessa caixa e nós executamos uma manutenção corretiva nessa caixa de inspeção. O que nós vamos fazer agora é que nós vamos reconstruir, nós vamos fazer uma nova caixa de inspeção e vamos subir um poço de visita. No mês passado, a água da chuva entrou, pressionou e causou uma fissura na caixa de acesso da tubulação. Na época, a equipe fez um reparo na estrutura, completou o solo e fechou a cratera. Ontem, a água da chuva voltou a entrar com força, pressionando a tubulação. Agora será feita a reconstrução da caixa de acesso e construção de um poço de visita, feito de concreto ao longo dos 18 metros. Depois, a vala será fechada de novo. A previsão da Sabesp é que a nova obra demore 30 dias. Por enquanto, a pista central aqui da Marginal está totalmente interditada. Até quarta-feira, se as chuvas não prejudicarem a evolução dos trabalhos, a faixa da direita deve ser liberada. E até o fim de semana, uma segunda faixa deve ser aberta ao trânsito, permanecendo só uma interditada. Mas a CET recomenda aos motoristas que, se puderem, evitem passar por aqui enquanto estiver em obra. A CET orienta que os motoristas com destino à rodovia Castelo Branco e Marginal Pinheiros utilizem a região da Lapa. Agentes da companhia auxiliam na fluidez do trânsito. Informações sobre a interdição e rotas alternativas foram atualizadas nos aplicativos de mobilidade. No entorno do acesso interditado, painéis de mensagens comunicam sobre a ocorrência. Nós vamos para lá, ao vivo, com a repórter Estela Freitas, que está acompanhando as obras no local. Oi, Estela, como é que está a situação no momento? E o trânsito foi muito afetado? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o impacto da interdição aqui na região, claro, reflete no trânsito da Marginal, principalmente nesse horário em que tem muita gente ainda voltando para casa. Eu conversei agora há pouco com um técnico da Sabesp, ele me disse que os trabalhos por aqui, como a gente está vendo, eles vão seguir de forma ininterrupta durante 24 horas por dia nesses 30 dias. E o motorista, sim, já enfrenta lentidão, vai continuar enfrentando como era de se esperar. A gente vê então que a via foi interditada, tem uma sinalização ali para que os veículos eles se mantenham então na pista local e até que nesse momento o trânsito flui bem. Tem uma concentração maior de veículos ali atrás, mas depois que eles passam pela interdição, eles seguem tranquilamente. Só para a gente ter uma ideia, aqui pela Marginal Tietê passam cerca de 1 milhão de veículos por dia. Então, realmente, quem puder evitar passar por esse trecho durante esse período de obras e procurar, então, rotas alternativas, melhor. E olha, por meio de nota, a Sabesp pediu desculpas pela ocorrência. Augusto, Amanda. É um verdadeiro transtorno para o motorista em São Paulo, né? Obrigada, Estela. Uma abordagem violenta da Polícia Militar foi flagrada por câmeras de segurança em Graça, no interior do Ceará. O caso aconteceu no último sábado. As imagens mostram um homem caminhando pela rua quando é surpreendido por 3 policiais. A sequência de agressões começa com um tapa no rosto da vítima, dado por um dos agentes. Outro militar dá 2 tapas. Em seguida, o primeiro volta a atacar com uma joelhada na barriga, o que derruba o homem. Um dos agentes percebe uma câmera de segurança e a destrói. Mas uma segunda câmera não notada pelos policiais registra o momento em que a vítima é colocada na viatura. Em depoimento, o homem disse que carregava uma pequena quantidade de drogas e que foi agredido e ameaçado
após ser levado a uma área de mata. Em nota, a Controladoria informou que abriu uma investigação. A Polícia Militar também instaurou um inquérito para apurar o caso e disse não compactuar com abusos. A polícia de São Paulo prendeu mais um suspeito pela morte da professora Fernanda Bonin, de 42 anos. Ela foi assassinada no fim de abril, na zona sul da cidade. Rosenberg Joaquim Santana foi detido num galpão abandonado no extremo sul da capital. Os agentes chegaram até ele depois de uma denúncia anônima. O local é frequentemente usado por usuários de drogas. De acordo com as investigações, Rosenberg atuava como um faz-tudo de Fernanda Loureiro Fázio, de 45 anos, ex-companheira da vítima. Ela está presa preventivamente e suspeita de ser a mandante do crime. Em depoimento, Rosenberg confessou ter participado do sumiço da professora, mas negou ter matado ela. Rosenberg ainda confessou ter sido pago por Fernanda Fázio para desaparecer com o carro da vítima. Segundo a polícia, 5 pessoas estão envolvidas no assassinato. Além de Fázio e Rosenberg, também estão presos Ivo Rezende dos Santos, apontado como executor do crime, e João Paulo Borquim, que aparece nessas imagens de câmeras de segurança, abandonando o carro da vítima. A mulher que está com ele no vídeo se apresentou hoje ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Ela foi identificada como Jane Maria da Silva e negou participação no crime. O corpo de Fernanda Bonin foi encontrado no dia 28 de abril em um terreno baldio próximo ao Autódromo de Interlagos, com sinais de estrangulamento. A professora tinha 2 filhos com a ex-companheira e as duas brigavam na justiça pela guarda das crianças. O caso é tratado como feminicídio. 3 suspeitos foram presos no Rio de Janeiro em uma operação da polícia contra o Comando Vermelho. A ação é uma estratégia para enfraquecer o núcleo financeiro da facção. O principal alvo segue foragido. Amanhã começou com tensão e medo na comunidade Falé Fogueteiro, na região central do Rio. O intenso tiroteio entre criminosos e policiais causou pânico. Tentando se proteger dos disparos, moradores correram pelas ruas em meio ao fogo cruzado. Apavoradas, as pessoas se esconderam atrás de um muro. O confronto aconteceu durante uma operação da Polícia Civil para cumprir mandados de prisão contra traficantes que controlam a venda de drogas na localidade. De acordo com as investigações, os criminosos são ligados ao Comando Vermelho. Durante a troca de tiros, uma viatura foi atingida. A operação faz parte de uma estratégia da polícia para atingir os líderes do tráfico e enfraquecer o núcleo financeiro da facção. Um dos alvos da operação é o chefe do tráfico de drogas da região, que possui 93 anotações criminais. Ele também é apontado pela polícia como um dos responsáveis pela chamada Caixinha do Comando Vermelho. O dinheiro arrecadado com atividades criminosas é usado para financiar invasões armadas, comprar armamento e manter toda a estrutura do crime organizado. Paulo César Batista de Castro, o Paulinho do Falé, segue foragido. Outras 3 pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Esses 3 presos são do estado do Amazonas, eles são responsáveis pelo elo da facção criminosa Comando Vermelho, que opera no Amazonas, com a facção criminosa do Comando Vermelho aqui, que opera aqui no Rio de Janeiro. E além de participarem dessa questão financeira, eles também levavam drogas para o estado do Amazonas. Durante a ação, uma caminhonete e uma moto roubadas foram recuperadas. Drogas, joias e aparelhos eletrônicos foram apreendidos. 3 escolas da região cancelaram as aulas e uma clínica da família suspendeu as atividades externas. No Ceará, 20,5 kg de cocaína foram apreendidos neste domingo em 4 praias, entre Trairi e Paraipaba, no litoral do estado. A Polícia Militar encontrou 17 tabletes enterrados na areia e espalhados na faixa de praia, após ser chamada por banhistas. Ninguém foi preso até agora. O material foi encaminhado para análise da perícia. Estamos de volta e vamos direto saber como fica o tempo com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor.
Final da tarde aqui em São Paulo, a gente já sentiu um friozinho, né? Como é que vai ser a terça-feira? Vamos lá, não muda muita coisa, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, a terça-feira ainda vai ser gelado. O sol até aparece, não tem previsão de chuva, mas olha, não esquenta quase nada no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em São Paulo também esfria bastante, inclusive hoje muita gente precisou tirar o casaco do armário, porque olha, o dia começou gelado. Gente, em Interlagos a temperatura mínima chegou a 14 graus e a sensação térmica foi ainda menor. Por isso essa imagem de muita gente aí com a blusa de frio. E separa o casaco porque amanhã vai precisar, porque a temperatura mínima também começa na casa dos 14 graus e a máxima não passa dos 22. Na quarta-feira sobe para 23, na quinta 24, na sexta-feira o tempo fica mais abafado com a máxima chegando na casa dos 26 graus. Agora no Rio de Janeiro ainda pode chover em pontos isolados, também não esquenta muito, os termômetros alcançam 27 graus de máxima. Em Belo Horizonte, 25 graus, por lá não tem previsão de chuva, e Vitória no Espírito Santo, 26 graus e pode chover em pontos isolados. Agora no Nordeste, o sol ainda aparece em todo o interior, o tempo fica firme e quente, mas tem previsão de chuva em pontos do litoral e no sul da Bahia. Na região norte, a chuva com mais volume se concentra entre o Amazonas e Roraima. No centro do país, o sol aparece, mas ainda pode chover em pontos isolados. As temperaturas devem alcançar 33 graus amanhã em Manaus, no centro do país 30 graus e no sul 26 graus de máxima. Boa noite para todo mundo. Para Amanda, a temperatura tá ótima, né? Por isso que eu tô com esse sorrisão assim no rosto, ainda mais quando é sol, frio com sol, acho que é meu tempo preferido. Obrigada, Igor. Obrigado, Igor. O desmatamento na Mata Atlântica caiu 14% no ano passado. Os números divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica mostram uma redução de mais de 11 mil hectares em área desmatada no bioma. O relatório leva em conta dados coletados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Sistema de Alertas de Desmatamento. Ainda de acordo com o estudo, houve diminuição de mais de 1.700 alertas de desmatamento no mesmo período. Olha, no Recife, 2 banhistas viveram momentos de desespero enquanto tomavam banho de mar na zona sul da cidade. A maré estava alta quando os 2 amigos entraram no mar da praia de Brasília Teimosa, no Recife. O que era para ser um momento de lazer quase terminou em tragédia. Esté e Gustavo foram arrastados pela correnteza a cerca de 400 metros da faixa de areia para uma área de mar aberto com a presença de tubarões. As imagens cedidas por Dilson Rodrigues mostram o momento do resgate. Mesmo com a correnteza forte, moradores e um policial militar de folga se arriscaram para salvar as vítimas. Esther, de 19 anos, e Gustavo, de 20, foram socorridos e estão bem. Isso é que é heroísmo, viu? O Ministério da Saúde iniciou o mês de vacinação dos povos indígenas. Em todo o Brasil, as ações vão até o dia 24 de maio. A expectativa é que mais de 72 mil indígenas sejam vacinados. Maio é o mês de vacinação dos povos indígenas que acontece nas 5 regiões do país. São disponibilizadas diversos tipos de vacinas que acompanham o calendário nacional de imunização, como hepatite A e B, influenza e Covid-19. Mais de 2.500 trabalhadores estão envolvidos na ação do Ministério da Saúde. A ideia é intensificar a cobertura vacinal em todo o Brasil. Nós já estamos em intensificação, de vacinação de todas as pessoas que dentro, então, estão compreendidos os povos indígenas. As ações vão até o dia 24 de maio e mais de 72 mil indígenas serão imunizados de acordo com o calendário nacional de vacinação. Ao todo, 962 aldeias espalhadas pelo país serão contempladas. Em São Paulo, equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram a vacinação na aldeia Crucutu, às margens da represa Billings, no extremo sul da cidade, e que tem cerca de 500 habitantes. Eu acho muito importante e eu não deixo de vacinar o meu filho, que tem 5 anos. O mês de vacinação dos povos indígenas faz parte da Semana de Vacinação das Américas da Organização Pan-Americana da Saúde. A vacinação de povos indígenas, então, ela já faz parte da nossa rotina de vacinação, Então, é um grupo mais vulnerável, é um grupo especial que nós já
dedicamos, né, uma atenção diferenciada, exatamente porque são pessoas que têm um maior risco de adoecimento e complicações por essas doenças transmissíveis. E Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro a disponibilizar a versão ampliada do teste do pezinho em recém-nascidos. O número de doenças raras rastreáveis no teste passou de 23 para 60. O teste do pezinho do pequeno Miguel, feito há pouco mais de 3 anos, identificou uma doença rara no sangue. Um problema genético que afeta a capacidade do corpo de proteger os glóbulos vermelhos. Depois que ele saiu do hospital, né, nós fizemos um outro teste de rastreamento de mais doenças, porque na época que nós fizemos o teste do pezinho, só cobria entre 6 a 7 doenças só. Os pais passaram a tomar cuidados importantes. O menino não pode ingerir medicamentos nem alimentos que contenham corantes. Um iogurte não pode. Quando ele ficar maior, ele não vai poder tomar um vinho tinto, né? Então, tudo isso interfere. O exame é feito a partir do sangue coletado do calcanhar dos bebês entre o 3º e o 5º dia de vida. Até 2021, os testes feitos em Minas Gerais podiam detectar apenas 6 doenças. A partir de 2022, esse número subiu até alcançar 23 enfermidades. E agora, o número de doenças que podem ser identificadas nas maternidades e centros de saúde do SUS quase triplicou, passou de 23 para 60. É pelo bem dele, né? Pelo futuro dele, para saber se está tudo ok, tudo certinho. O material coletado é encaminhado para este laboratório da Faculdade de Medicina da UFMG. O espaço conta com equipamentos de última geração. Aqui são analisadas, em média, 1.000 amostras por dia. Quando alguma doença é identificada, consultas e exames especializados são agendados para a confirmação do diagnóstico. Vai começar a tratar antes que os sintomas apareçam. Então você vai ter oportunidade de mudar a vida dessa criança e a vida de toda aquela família. A equipe responsável pelas avaliações faz um alerta aos pais e funcionários das unidades de saúde. Se a quantidade de sangue coletada não for satisfatória, o rastreamento pode ficar comprometido. O ideal, de uma forma visual, é como se você estivesse vendo uma moeda. Não precisa ser um círculo perfeito, mas de um volume de sangue ali similar ao de uma moeda. Desde 1993, o laboratório da UFMG analisou mais de 7 milhões de testes do pezinho. Com a ampliação do número de doenças rastreáveis, a quantidade de resultados positivos também deve aumentar. Nós temos a expectativa de aparecerem aproximadamente 150 crianças por ano. A gente fica com dó das crianças, que vai cortar o pé, vai sair o sangue ali, mas agora ele sendo ampliado, descobrindo mais doenças através dele, que isso se torna mais importante ainda. Em viagem a Pequim, o presidente Lula anunciou que a China vai investir cerca de 27 bilhões de reais no Brasil em áreas como tecnologia e desenvolvimento sustentável. Na viagem à China, Lula participou do Fórum Empresarial em Pequim, numa tentativa de ampliar as relações com países asiáticos e diminuir a dependência dos Estados Unidos. Cerca de 200 pessoas, entre ministros, parlamentares e empresários, acompanham Lula. Segundo o presidente, China e Brasil são parceiros estratégicos e desempenham papéis importantes na economia global. Só para se ter ideia, o nosso comércio de 2003 até 2025 cresceu aproximadamente 30 vezes. Saímos uma demonstração de que o potencial da relação entre China e Brasil é inesgotável. Para manter essa trajetória mutuamente benéfica, estamos recuperando a capacidade de planejamento do Estado brasileiro. Na ocasião, Lula anunciou que a China vai investir cerca de 27 bilhões de reais em tecnologia e desenvolvimento sustentável. Do montante, cerca de 6 bilhões de reais vão ser investidos para a expansão da empresa automotiva GWM no Brasil. Outros 5 bilhões vão servir para que a empresa Meituan opere o aplicativo Kita de entrega em todo o país. A expectativa é que sejam gerados cerca de 4.000 empregos.
Outros 5 bilhões vão servir para a construção do primeiro parque industrial net zero, com nenhuma emissão de carbono, da América Latina. E mais 3 bilhões virão da estatal chinesa de energia nuclear, CGN, que deve construir bases de geração de energia eólica no estado do Piauí. A minha extensa delegação de ministros, governadores, parlamentares e empresários aqui presentes reflete a importância que atribuímos à comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Amanhã, o presidente Lula deve se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o encontro deve servir para tratar principalmente de multilateralismo e relações comerciais. A expectativa é que 16 acordos bilaterais sejam assinados e que os chineses, que já são os nossos maiores parceiros comerciais, sejam também uma porta de entrada para que o mercado brasileiro se consolide na Ásia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o presidente Lula não vai escolher entre China e Estados Unidos numa guerra comercial. Em entrevista ao UOL, Haddad lembrou que o presidente defende o multilateralismo. Não vai fazer essa escolha. Ele acredita no multilateralismo mesmo. Não é tipo. Lula não está fazendo... Ele acredita no multilateralismo. E ele pensa que o Brasil, sobretudo pela sua dimensão, peso específico, nem pode pensar em outra política que não seja multilateral. A China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, há muitos anos já. Não é? Então, como é que você vai prescindir disso? O Brasil precisa de divisa, precisa exportar. Né? Os Estados Unidos têm a tecnologia de ponta que ninguém domina no nível que eles dominam. Agora, o mercado financeiro, apesar do alívio na guerra comercial entre Estados Unidos e China, o dólar fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,68. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, subiu 0,04% e chegou a segunda-feira também em alta aos 136.563 pontos. O governo começa nesta semana os procedimentos para ressarcir os aposentados vítimas do esquema de fraude no INSS. No Congresso, a oposição protocolou o pedido de uma CPMI para investigar o caso. Cerca de 9 milhões de aposentados e pensionistas serão notificados amanhã pelo aplicativo oficial da Previdência, o Meu INSS, de que eles podem ter sido vítimas do esquema de fraude identificado no Instituto. Na quarta-feira, eles serão informados sobre qual associação fez o desconto e o valor a ser ressarcido. A partir daí, o aposentado poderá confirmar se autorizou ou não a contribuição. Não será exigido nenhum documento ou preenchimento de dados. Caso o aposentado sinalize que não autorizou o desconto pela associação, a entidade responsável terá 15 dias úteis para apresentar documentos que comprovem que a contribuição foi autorizada. Se a comprovação não for feita, a associação terá mais 15 dias úteis para devolver o dinheiro ao INSS, que irá repassar o valor para a conta da vítima. Quem tiver dificuldades para solicitar a devolução pelo aplicativo, poderá ligar para o número 135 e solicitar o ressarcimento por telefone. Há ainda a opção de procurar atendimento presencial na Caixa Econômica Federal e nos Correios. Em entrevista ao UOL, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a falar sobre o caso e destacou que o caso veio à tona porque a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram uma investigação isenta, livre e sem interferência. O controlador agiu corretamente em entregar para a Polícia Federal. Porque ao entregar para a Polícia Federal tem a experiência necessária para saber qual é o procedimento a adotar para pegar todo mundo. A determinação do presidente é muito clara. É a punição exemplar dos responsáveis e o ressarcimento das pessoas. No Congresso, a oposição protocolou no fim da tarde de hoje o pedido de CPI mista para investigar o caso. Já a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, anunciou que fará um pente fino nos empréstimos consignados do INSS. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou hoje da abertura do APAS Show 2025 em São Paulo. Para ele, a estimativa é de que o comércio varejista movimente 16 bilhões de reais neste ano.
Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, defendeu iniciativas do governo para melhorar a vida do trabalhador e que, consequentemente, traz benefícios para o varejo durante a abertura da APAS Show, que é promovida pela Associação Paulista de Supermercados. Despencou o desemprego, melhorou a massa salarial. Cresceu a massa salarial. A economia cresceu 3,4%, o setor supermercadista 6,5%, quase o dobro do PIB. Alckmin também mencionou preocupações do setor com gastos de brasileiros com apostas esportivas. Sobre as bets, ele ressaltou que não havia regulamentação antes e que o governo agilizou essa questão. Alckmin deu um relato positivo sobre o preço dos alimentos, que influenciou na queda da popularidade do presidente Lula nos últimos meses. Nós tivemos, o ano passado, 2 problemas que aumentaram o preço de comida. Clima, uma seca brutal e dólar. Bateu em 6,20. Então, disparou o dólar. A seca foi enorme, a safra cai. Nós tivemos uma queda de safra brutal. Este ano, o clima até agora está ótimo. Nós deveremos ter uma safra recorde e o dólar despencou de 6,20 para 5,70. Então, deve derrubar preço de alimento e inflação. João Galassi, presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, criticou o programa de empréstimo consignado do governo federal, justificando que o trabalhador está se endividando mais. Na sequência, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, rebateu a fala. O objetivo não é aumentar o endividamento das pessoas, mas é melhorar a sua renda. Muito trabalhador, ele está pagando 50%, 60%, 80% de juros ao ano. Tem casos que a pessoa paga R$600 de prestação de empréstimo. Vai baixar para 320, porque despenca o spread. Você não tem risco. Então, ele que pagava 600, vai pagar 320, vai sobrar 280 para ele consumir, para ele ter uma poupança, enfim. O objetivo é melhorar a renda dos trabalhadores. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, considerou ainda positivo o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e China para reduzir as tarifas sobre produtos um do outro por um período inicial de 90 dias. É muito bom que haja um entendimento entre Estados Unidos e China, os 2 maiores PIBs do mundo, economias importantíssimas. E nós defendemos, o Brasil, o governo do presidente Lula, defende o multilateralismo e o livre comércio. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do passaporte diplomático do ex-presidente Fernando Collor. Collor também está proibido de deixar o país. Moraes já tinha determinado a suspensão do passaporte, mas a Polícia Federal informou ao STF que não poderia cumprir a medida porque o documento foi emitido pelo Ministério das Relações Exteriores. Collor está em prisão domiciliar desde o início do mês. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República recomendou que o STF aceite a queixa-crime da ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, contra o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Em uma rede social, Gayer comparou o presidente Lula a um cafetão e Gleice a uma garota de programa e afirmou que Lula tinha oferecido ela aos presidentes da Câmara e do Senado. Se o Supremo Tribunal Federal aceitar a manifestação, Gayer vai responder por injúria e difamação. Os números de feminicídio ficaram estagnados em uma década no Brasil. É o que revela o estudo divulgado hoje do Atlas da Violência. E é, na verdade, uma triste constatação. Na contramão dos homicídios, que tiveram queda de 2,3% entre 2022 e 2023, a pesquisa mostra que o número de feminicídios permaneceu inalterado no período.
Então, quando a gente vai falar, por exemplo, do caso das mulheres, da violência contra as mulheres, e em particular os feminicídios, ou seja, um homicídio que está ligado a causas que têm a ver com a questão de gêneros, pelo fato dela ser mulher, temos ainda problemas nesse campo, não conseguimos reduzir, e eu acho que a questão que está por trás aí, nós estamos falando de valores culturais que estão incrustados na nossa cultura, do machismo, do patriarcado. Em 2023, quase 4 mil mulheres foram mortas só por causa do gênero. Mais uma vez, as mulheres negras são as mais afetadas pela violência, já que de cada 10 mortes registradas, quase 7 são de mulheres pretas. O Atlas da Violência também chama atenção para outro grupo que é vítima, o de crianças de 0 a 4 anos. Em um ano, entre 2022 e 2023, os casos aumentaram de 147 para 170. Assim como acontece com as mulheres, o crime costuma ser praticado por pessoas próximas. Acontece dentro de casa, né? Então, as crianças sofrem, as mulheres sofrem, e essa violência ela continua em ciclos contínuos. Precisa ser quebrado esse ciclo, e a única forma de quebrar esse ciclo, além de uma boa educação orientada para a cidadania, para o respeito mútuo, pelas diferenças, é também com programas de governo focados nesses locais, nessas famílias mais vulneráveis, em que essas famílias tenham uma melhor orientação e possam também possibilitar um ambiente saudável para o desenvolvimento para a primeira infância. Um só caso de feminicídio já é muito. O número de mortes no trânsito brasileiro tem crescido desde 2020. Segundo o Ministério da Saúde, no último levantamento em 2023, quase 35 mil pessoas perderam a vida nas vias brasileiras. A campanha Maio Amarelo tenta conscientizar as pessoas para que, quem sabe, possam diminuir essa estatística. Na pressa para chegar ao trabalho, Gabriel sofreu um acidente de moto. Estava atrasado para o trabalho e aí acabei acelerando demais e colidi com um veículo. Tive uma fratura no fêmur e também no nervo fibular e no nervo ciático. Isso faz 2 anos. Então faz 2 anos que eu estou parado. Minha vida está parada, fazendo recuperação e tudo mais. E nem tem previsão de quando vai terminar. Então eu perdi 2 anos, posso perder muito mais ainda. Números divulgados pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego mostram que no ano passado, a cada 2 minutos, uma vítima de trânsito foi atendida na emergência do SUS. Homens jovens são as principais vítimas. Basicamente é o politraumatizado, um homem jovem, entre mais ou menos 18 até uns 35 anos de idade, com fraturas múltiplas, geralmente uma amputação e um traumatismo craniano. Ele está em fase economicamente ativa e ele precisa parar de trabalhar para passar por todo esse processo de reabilitação. Em 2024, foram registradas mais de 227 mil internações hospitalares no SUS por causa de acidentes no trânsito. Se somadas, as despesas hospitalares diretas dos últimos 10 anos foram gastos quase 4 bilhões de reais. Outro dado preocupante é o número de mortes no trânsito brasileiro. Em 2023, foram quase 35 mil mortos. Para reforçar a segurança no trânsito e tentar diminuir os acidentes, surgem iniciativas como a campanha Maio Amarelo, que esse ano tem como tema Desacelere. Seu bem maior é a vida. Logo que nós trabalhamos a infraestrutura e a parte educacional, conscientização, campanhas relacionadas ao público, nós precisamos também intensificar a fiscalização nos pontos onde ocorre o maior número de acidentes. Então, esses locais, obrigatoriamente, precisam ter o maior número de câmeras, monitoramento, para que se reduza esses riscos de acidentes. Mãe e filho morreram atropelados por um motorista sem habilitação na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma câmera de segurança registrou o acidente justamente no Dia das Mães. Mãe e filho voltavam para casa pela calçada quando foram atingidos pelo motorista do carro que capotou logo em seguida. Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e Luan Henrique Rodrigues Neves, de 9, morreram abraçados no local. Os corpos foram enterrados essa tarde em Santa Luzia. O condutor do veículo, Anestor Santos Carvalho, de 54 anos, não é habilitado e alegou que perdeu os freios.
Preso em flagrante, ele realizou o teste de bafômetro que deu negativo. Ele admitiu que havia bebido uma pequena quantidade de uísque algumas horas antes. A Nestor vai responder por homicídio culposo. O porto do Pecém, no Ceará, abriu uma nova rota marítima internacional. A mudança vai reduzir pela metade o tempo da chegada de produtos vindos da Ásia. A nova linha de navegação conecta diretamente o Ceará a países asiáticos. A novidade representa mais agilidade e economia, com redução no tempo, nos custos do transporte internacional e geração de empregos. Com essa nova rota, a gente, obviamente, consegue acessar o mercado chinês, né? Conecta o Ceará à economia chinesa, à economia asiática, porque também essa rota aborda a Índia e a Coreia do Sul. Então, a gente abrange muito mais o mercado e dá muitas novas possibilidades, tanto de trazer mercadorias, como também de mandar mercadorias nossas, produtos aqui do Ceará, do Nordeste, para o resto do mundo. Com a nova rota internacional, os navios chineses vão chegar ao porto do Pecém em cerca de 30 dias, metade do tempo que recebia anteriormente. A linha conecta ainda o Ceará a países como Coreia do Sul, Índia, Panamá e Singapura, reforçando o papel estratégico do porto no comércio global. A mudança vai beneficiar principalmente setores que trabalham com produtos perecíveis, como frutas e carnes, além de combustíveis, maquinário, têxteis e itens de e-commerce. A expectativa é de um aumento de 10% na movimentação do porto, com cerca de 1.200 contêineres a mais por semana. A operação já está em andamento e deve consolidar o Ceará como um ponto estratégico entre o Brasil e a Ásia, facilitando negócios e atraindo novos investimentos. Isso demanda mais mão de obra, porque as nossas equipes, os nossos operadores precisam contratar mais gente e, principalmente, aquece o mercado. Porque se essas mercadorias chegam por aqui, elas vão ter todo um processo de logística que precisa ser incrementado e, obviamente, isso vai gerar emprego, vai gerar renda para o nosso povo. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Obrigado por sua companhia nesta segunda-feira. Uma ótima noite para você.